Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Então, a gente hoje vai Boa dar tarde. continuidade aos nossos estudos, né? A gente está vendo o capítulo 2, a separação e a expiação, o tópico 3, né, que é o altar de Deus, e a gente vai começar lendo o parágrafo 3, que a gente não terminou, então a gente vai dar início, né, pelo início do mesmo parágrafo, e a Fernanda vai ler para nós. Por favor, Fernanda. Pois não. O altar de Deus, parágrafo 3. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento vem a ser estabelecido de forma mais firme, vem a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Os investimentos alternados nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Legal esse final, né? Então tá, eu vou ler o pedacinho aqui, né? Eu vou ler a primeira frase, aqui as primeiras frases, que a gente já conversou no último encontro. Se ficou alguma dúvida, a gente conversa, senão a gente dá continuidade. Então, foi assim: ó. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. A gente foi até aí. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente dá continuidade. Kátia, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. O que significa aqui a frase que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada? Olha, eu acho assim que eu poderia dar um exemplo do que eu penso, mas eu penso que é uma coisa muito maior disso que eu vou falar, tá? Uma das formas de como é que ele fala aqui, ó? Capacidade de criar de forma equivocada, né, que fixa seus limites, é a morte do corpo. Por isso que a gente nasce e morre. Já pensou se a gente fosse eterno? Entende? Porque a gente morre, esquece tudo que viveu, né? Nasce de novo, embora venha com muitas coisas dentro, né? Que no caso a segunda natureza, tendemos a repetir erros, tragédias e comédias, né? Na outra vida, mas a gente não recorda do que fez, né? Então, um dos exemplos penso que seria esse. Mas eu penso que tem mais coisa nesta frase, mas eu não vou mais longe que isso. Sim? Eu posso fazer outra pergunta?
Fique à vontade. Tá, obrigada. Muito grata. Por que esse que fixa, né? Por que depois da vírgula, o que, ele está se referindo a quem? Eu penso que é o Criador. Certo. Então, você está dizendo que o Criador fixa os limites da minha capacidade De criar de forma Aí equivocada. você usou a morte como um exemplo. A morte mesmo. Sim, a morte. Entendi. Muito grata. Tá? E aí, se alguém entendeu ou se acha que pode colocar ou contribuir mais que isso, porque é até onde eu consigo ir, mas eu penso que isso tem coisas maiores atrás, que são além da minha capacidade de entender, né? Mas uma forma de entender isso é porque, assim, imagina a forma como é o mundo coletivo, né? Que ele é dominado pela delusão, né? Que a gente já estudou bastante, falou sobre o que é a delusão. Né, nós criamos sempre de forma equivocada, né? Normalmente é de uma forma egoísta, ligada ao desejo do ego, de querer mais, de saber mais, de ter mais. Agora, imagina se nós tivéssemos corpos que vivessem 300, 400, 500 anos. A gente já estava, sei lá, fazendo o quê, né? Ou seja, porque se eu estou falando desses corpos que eles tivessem a mesma natureza que nós temos agora, seria uma criação bastante equivocada. Porque se em 80 anos, 100 anos de vida a gente já faz estrago, eu fico imaginando se eu tivesse probabilidade de 200 ou 300 anos. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Né? Seria uma das formas, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu continuo daí o resto que a gente não viu na última aula. Pode ser? Então vamos lá, ó. Aí ele fala assim, ó. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que leva aos extremos. Vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Aí, se alguém quiser fazer um comentário. Sara, você pode ler de novo o item Posso? 4? Grata. Ó. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que leva aos extremos. Vem a ser totalmente. Desculpe, que levada aos extremos vem a ser totalmente intolerável. Vou ler de novo. Uma vontade aprisionada, engendrada, ou seja, engendrada é como se ela estivesse numa engrenagem anexada a algo, né? Em algo, né? Engendrada uma situação que leva aos extremos vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Daí eu vou ler mais esse pedacinho. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora que de forma tênue, ou seja, leve, né, que tem que existir um caminho melhor. Alguém quer dar alguma explicação, falar alguma coisa? Eu acho, Sara, eu não levantei a mão, desculpe. Uhum. Fui falando. Não, pode ir, Eu acho, não sei, que isso aí vem de encontro àquilo que eu falei naquele dia. Chega uma hora que a gente vê que nada está dando certo, que tudo que a gente está fazendo não leva a lugar nenhum a não ser o sofrimento. Sim. Eu acho que é por aí. Não sei. A gente pode pegar assim esse exemplo que eu dei, né, de que a gente tem, entre aspas, 100 anos para viver, né? Porque senão a gente faria os absurdos que a gente costuma, né? Então ele fala assim, ó, uma vontade aprisionada, engendra, eu falo por isso que está errado, engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. Então, é essa ideia que o ego, como você falou, né, a gente vem repetindo erros, né? E aí a gente vai se dando conta que a gente está nessa engrenagem, que a gente está, né, nesse, como se fala na roda de Sansara, né? Morrendo e nascendo, algo dentro de nós acontece, né? A gente pode botar dessa forma mais simples, né? Aí ele fala assim: a tolerância à dor pode ser alta, né? Porque a gente pode demorar bastante tempo para entender isso, né? E quando eu falo tempo, é muitas vidas, né? Muitas existências, né? Mas não é sem limites. Daí ele fala assim: eventualmente, todos começam a reconhecer,
embora que de forma tênue, né? Porque isso começou assim, né? A gente começou, como você disse, tem algo errado acontecendo, né? Uhum. Aí ele fala assim, que tem que existir um caminho melhor. Eu penso que é mais ou menos isso que você comentou, de acordo com o exemplo que você deu da última vez. E acho que é bem próximo disso que está escrito aqui, né? Ou seja, que a gente vem exercendo essa vontade de forma equivocada, né? Ela não é a vontade do ser, ela é, entre aspas, a vontade do ego, né? E aí chega uma hora que, pô, sei lá, é que nem aquela pessoa que, assim, tem pessoas, né? Exemplo, a pessoa ela começa um negócio e o negócio vai à falência, ou alguém passa a perna nela, daí ela vai lá e de novo começa um outro negócio, entende? Aí é mais ou menos isso. Ou seja, nós vamos, insistimos em várias coisas, em função de uma direção ligada na mente errada, né, que é a mente do ego, e chega no final dá errado. Aí você pensa assim, mas por que eu tento fazer tudo certo e sempre dá errado? Eu acho que é essa hora que a gente reconhece que tem que ter um caminho melhor, né? Seria nessa ideia. Se alguém quiser complementar o que a gente conversou aqui, senão eu dou continuidade aqui. Então, vou continuar. Ó. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Mutação é transformação, tá? Isso, em última instância, desperta outra vez daí, a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Eu acho que cabe a isso que a gente estava conversando agora, né? Ou seja, o ego ele olha para fora, então ele faz planos para o lado de fora, de acordo com aquilo que ele aprendeu, né? Da natureza dele, da domesticação, da vida toda que ele teve, e sempre dá errado. Então, quando a pessoa se dá conta que tem algo errado, aí o que ele fala aqui, ó, na medida que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, em que a gente fala, não, eu vou procurar a resposta certa, né? Mas aí ele fala assim, vem a ser um ponto de mutação, um ponto de transformação. Algo acontece, né? Daí ele fala assim, isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Aí, na vista física, eu entendo que quando quem olha, passa a olhar através dos nossos olhos, não é mais o ego, né? Nós passamos a usar a vista do ser como se a gente quisesse mudar a nossa percepção, como a gente fala aqui, para a mente certa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não? Continuo? Então, fala assim, ó. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito, que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Aí, se alguém quiser comentar esse pedacinho, né? Eu achei legal. Nerilene, por favor. Boa tarde a todos. É muito interessante isso aí, sobre essas questões da nossa falta de alinhamento, né? E vários sentimentos, né? Que nos levam à dor, né? E como nós não estamos alinhados, como fugiu o nome, a Sara falou, a gente vê mais o externo, né? Você não se interioriza para resolver uma situação, né? A partir do momento que você tenta resolver a coisa pelo interno, aí vem a dor, né? As coisas não dão certo, aí vem a dor. Quando vem a dor, que essa dor, ele fala aí, né? Que a dor, ela vai vindo, aí chega um limite que você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você já não começa a não suportar, aquilo lhe traz um mal-estar, lhe traz conflitos, né? E você também fica
mas nós chegamos, às vezes, a um ponto que a gente fica assim. Um pouco você tem uma visão externa, outro certo momento você tem uma visão interna. Aí fica naquele conflito, naquele dilema, até o momento que você começa a se alinhar e fala assim, eu me amo, eu tenho que mudar esse negócio. Esse egoísmo que eu estou sentindo, esse sentimento de apego que eu estou sentindo, qualquer coisa que está te tumultuando, né? O teu ser. Eu tenho que resolver isso. Aí é hora de usar nossas técnicas, nosso conhecimento, a meditação, que é grandiosa. Hoje mesmo eu fiz uma meditação que parecia que quase eu ia pegar lá no campo quântico, sabe? Foi incrível. Quer dizer, ontem eu estava desarmonizada nesse conflito, bem, o externo e o interno, certo? Aí eu cheguei ao momento que ontem eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí quando foi hoje, levantei de manhã, fiz uma meditação assim que aí alinhei. É esse estado de espírito que eu preciso resolver, né? Porque nós não podemos ficar nesse dilema externo e externo. Nós devemos aprender, nos alinhar, conectar com o todo, né? Conectar com o tal, conectar com Deus, né? Para a gente seguir um caminho em equilíbrio, né? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos sempre ser vítima da dor, né? E as coisas sempre não vai dar legal como a gente quer. Né? Mais ou menos isso que eu entendi, não é não? É perfeito, Nerilene, é isso aí. É, mais ou menos você fez um resumão do que a gente conversou desde o início até agora, né? E aí a frase final, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Isso mesmo. Você está alinhado é uma maravilha. É o estar com Deus, né? O alinhamento, esse posicionamento seu do interno, que você chega a um ponto ali, é esse ponto aqui que eu tenho que ficar. É esse ponto que eu tenho que conservar. Porque neste ponto, as soluções vão vir da melhor maneira possível. Não precisa como é que é? Me cansar, ficar em duelos mentais, né? Me exaurir, né? Com tanta energias negativas. É neste ponto aqui que eu vou chegar onde que eu quero, que é o ponto que é a conexão com o todo, né? Aí a gente até tem uma coisa bem que fala assim, o ponto de mutação, né? Tem até um livro, é. Esse aí, né? Que é o da transformação. Né? Tá bom? Tá então, aí, eu não sei, Kátia, você não quer ler o 4 para nós? Porque a gente acabou que foi The Flash hoje. Então, item 4, né? Isso, por favor. Tá. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Legal. Eu acho que também é um resumo do que nós conversamos, mas se alguém quiser fazer algum comentário de alguma parte, fique à vontade. Ou, né, se ficou alguma dúvida do que falou aqui, né? Porque eu acho que o que a gente já falou, né? O que a Neilene falou, praticamente é o parágrafo 4º, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Senão, a gente vai para o 5. Pode ser para o 5? Quem quer ler aí? A Fernanda ou a Kátia? Você quer ler, Fernanda? Então, liga o microfone só. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Ah, você tem aí, Márcia? Eu não sabia, por favor. Chegou meu livro. Ah, que ótimo! Então, então estrear. Então, por favor. Eu não sabia. Vamos lá. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem, em absoluto, nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Mas ele foi criado perfeito e inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado, e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Maravilhoso, né, gente? Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, se quiser, eu também posso fazer como a gente faz. Eu posso ler e lendo os pedaços. Vocês querem assim? Tá, então É melhor ler nos pedaços. Tá, então vamos lá, ó. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Eu acho que esse ficou bem claro, né? Que tem a ver com a nossa conversa, né? Que foi a ideia que tanto a Márcia como a Leilene, né? Ou seja, comentaram dos equívocos, né? De que a gente usa meios impróprios para buscar essa ideia, os meios impróprios para nos sentirmos bem, nos sentirmos em paz, né? Então, os meios próprios sempre são vistos através dos olhos do ego, uma visão externa de como as coisas têm que funcionar na vida, né? Seria essa ideia que eu compreendi. Agora, se alguém quiser fazer algum comentário, senão eu continuo aqui. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. Da parte delas são as crianças de Deus, gente, tá? A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Alguém quer comentar esse pedaço? Vou ler de novo esse pedacinho, tá? Ele fala assim, ó. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. Os meios reais, né, ou seja, para esse consolo perfeito, né, ou seja, para essa confiança perfeita que foi citada lá em cima, no início do parágrafo, né? Aí, no caso, parte delas é para a criança de Deus. Então,
as crianças de Deus, né, têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Daí ele fala assim, ó, aí como ele fala que quando usou de meios não criativos, ficou ruim. Daí, mas ele fala assim, mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas, no caso das crianças de Deus. A expiação, né, que a gente já falou bastante vezes como a gente pode dar uma ideia de entender o que é a expiação, é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Aí fala assim, ele, né, no caso, o altar, foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Ficou alguma dúvida? Posso continuar? Daí ele fala assim, ó, Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz do modo que não pudessem ser abaladas, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medos, estás enganado, e tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Aí ele fala assim: Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Eu achei assim maravilhoso esse pedaço aí. Eu acho que ele é autoexplicativo, mas se alguém quiser fazer algum comentário, né? Por favor, Kátia. Desculpa. Não, ia pedir a Sara para comentar, para ver se o que você entendeu é o que eu entendi. Tá, então deixa a Kátia. Tá. E aí depois você pede para mim comentar o que você quer que eu comente aqui, porque foi bastante grande, tá bom? Não, essa última frase aí. Tá bom, vamos lá. Eu estou querendo assim que você fale a respeito dessa frase aqui. Deus é solitário sem os seus filhos. Grata. Eu não sei, a sensação que eu tive quando eu li foi que eu era solitária quando eu não estava com Deus, nesse sentido que a gente está conversando aqui. Então, eu penso que como nós somos um com Ele, então a sensação é a mesma, seria nesse sentido, né? Ou seja, quando ele fala aqui, ó, ele lhe deu a sua paz, né? No caso, Deus, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas, né? No caso, as crianças de Deus. Aí ele assim, ó, sempre que sentes medo, estás enganado e tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Porque o pão de cada dia aqui, né? Muita gente pensa que é comida, né? Eu penso que o pão de cada dia é a ideia da presença com o Criador, né? Então, quando a gente está na sensação de medo, está na sensação, né, que é a sensação de medo aqui seria um sinônimo, poderia dizer, de separação também, né, que é aquilo que eu falo, né, que quando a mente está para cá e para lá, o coração está sentindo uma certa dor, né, essa dor entre aspas, ou seja, a gente não está na sensação de paz, né, ou como a gente já falou, né, aquela sensação de mansidão, de plenitude, né, tranquilidade, né? Significa o sinônimo de separação para mim, né? E daí ele fala, então, quando a gente está nesse estado, né, inverso, a gente não está recebendo o pão do alto, né? Então seria essa ideia. E aí a sensação de separação é a falta da presença de Deus e a gente se sente sozinho. Como eu digo, a gente se sente órfão. Eu sempre tinha essa ideia, né?
Porque às vezes a gente pode ter pai e ter mãe, né? Mas o pai e a mãe da gente, por melhor que tenham feito por nós, parece que eles não cumprem algumas coisas dentro do nosso coração, né? E eu estou falando aqui agora meio pessoal a mim, né? Não sei como é que com vocês, né? E aí essa ideia de que quando eu me ligo ao Criador, eu me sinto acolhida. É como se tivesse realmente alguém que me acolheu. Por favor, Kátia. Eu quero perguntar a você, pedir para você explicar como é que você se liga ao Criador. Partindo do princípio de que, né, entendeu? A questão do que ainda vivemos no tempo, né? Para Ixi, me ligo ao Criador, então. Como é que você faz isso, né? Ajuda nós aí, ajuda eu, São João. Não, eu não sei. Como é que explica um negócio desse? Não, eu nem sei. É que assim, é a ideia de que, assim, vamos botar de uma forma simbólica, ou como se fosse uma coisa, né? Ó, a Márcia falou conexão, né? Também poderia ser. Mas é assim, é como porque a gente a gente estuda a ideia da presença, né? Não estuda. Então a presença está presente, não está no passado e nem no futuro, né? Então eu como a gente sabe que a gente é um laicar, né? Então, aí a ideia é, conforme eu vou fazendo as minhas coisas, eu olho para mim. Então, eu tenho que explicar assim, gente, porque isso tudo acontece de forma simultânea, né? Eu olho para mim. Se aqui dentro eu estou bem, eu estou com Deus. Entende? É assim que eu sinto. Então, né, a ideia é essa. Né? Se aí, como aí tem aquelas coisas, às vezes, né? Como ele fala, se você está, a mente não pode servir ao Espírito Santo, que ele usa a expressão o Espírito Santo, né? Mas assim, se a gente não, se eu percebo que a minha mente, né, volto de novo, né? E a alegria ou a sensação de paz e de estar bem tem que estar ali, né? E eu também, eu assim, né? Eu, que nem eu já falei, né? Assim, eu faço treinamentos. Então, assim, às vezes eu vou olhar o céu, né? Eu paro uns minutos e fico, né, olhando, sentindo o meu coração, né? Essas coisas, assim, olhando porque como eu tenho a natureza, eu fico ali tentando deixar a mente calma e vou me estando no meu corpo, como se o meu espírito estivesse ali, né? E é nessa ideia, né? Assim, já que está falando, né? A hora que eu vou deitar, eu converso com ele, a hora que eu acordo também, né? Nessa ideia. Uma boa noite e um bom dia. Daí, no bom dia, uma boa noite. Essa ideia de você não se esquecer disso. Por favor, Leila. Depois eu te chamo, Nerilene. Então, Sara, assim, comigo, essa conexão através da música. A música me faz estar nessa conexão. Quando eu estou fazendo uma caminhada, ou às vezes fazendo as tarefas de casa e tudo que estiver fazendo, eu estou fazendo para Deus. Com um coração puro, buscar estar na pureza do coração, na simplicidade. Né? Acho que é estar fazendo para Deus o tempo todo. Essa é a conexão. Então, nós estamos aqui agora, nesse momento, nós poderíamos estar fazendo outra coisa. E essa é a conexão. Nós estamos aqui para Deus, aprendendo. Eu acho que isso é uma coisa, é a conexão, pelo menos para mim. Gratidão.
É uma forma pessoal, mas é por aí. Por isso que eu falo que cada um de nós, né, como até a Márcia falou, conexão, né? Fez a conexão, ela é individual, porque nós somos seres únicos na manifestação, né? Então, né, para mim às vezes é essa ideia da natureza, até por conta que eu moro num lugar que tem um pouco mais de natureza, né? Nem todo mundo às vezes tem isso, né? Como a Leila disse, a música, né? Por favor, Nerilene, seu microfone. É realmente legal o que vocês estão falando aí sobre a conexão, né? Tem várias formas, né? Eu lendo aquele livro do Miguel, aí ele falou uma coisa que desde criança eu fazia, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu me sentia muito bem com a natureza, né? Então, eu me refugiava na natureza. Eu gostava de ouvir o silêncio da natureza. E isso não é nada mais do que a manifestação de Deus, né? Você estava sentindo Deus. Eu achava assim que a natureza me compreendia mais do que meus pais, né? Naquelas coisas de criança, aqueles conflitos, mas era uma forma de eu encontrar. Hoje, esse dia eu lendo o livro do Miguel e ele falou isso. Falei, legal, quer dizer, uma coisa que eu não tinha consciência e eu fazia, né? E hoje, já adulta, eu trabalho muito com a natureza, eu vou trabalhar, às vezes, né, com a natureza, no mato, vou para a chácara, tudo, eu esqueço do mundo. Eu esqueço, eu falei, meu Deus do céu, eu estou esquecendo de me relacionar, de conviver com as pessoas, estou vivendo aqui só. Mas é porque você sente bem as energias, o que é isso? Essa energia é a manifestação do Criador, né? E aí depois nós estamos aprendendo que é através da meditação, né? Porque o que é a meditação, um campo quântico, né? E a gente, o que o Jô ensina, acompanhado da música, que a Leila falou, de outra, né? A música, ela te conecta, ela facilita essa conexão. E mesmo fora da meditação, a música no dia a dia te leva a um estado de espírito, de harmonia, te leva a essa conexão, né? E o silêncio, né, que a Sara falou aí, né, o silêncio, que o Miguel também fala muito do silêncio, você aprender a silenciar, estar consigo, sentir o corpo. Então, são várias formas. E uma forma externa que a gente aprendeu, né, quando é criança, é o rezar, né? Vamos rezar. Né? Você reza, faz sua oração, né, agradece. O ato do agradecer, né, é uma chavezinha de conexão, né? Então, são várias formas, graças a Deus existem várias formas, né? Porque nós aqui no planeta, se não existisse, porque o negócio aqui é pesado, né? E se você não tiver... E o que nós estamos procurando aqui, todos nós, de uma forma ou de outra, é nos iluminar, né? E eu acho que a meditação, esse hábito do silenciar, esse hábito do sentir o todo, né? Do sentir a harmonia, do sentir a paz, né? Isso é uma forma grandiosa de conexão e eu acho que essa é uma das principais que nós devemos exercitar todo dia através da meditação. Esse é o meu ponto de vista. E aí, obrigada, gente. Perfeito, Nery. Porque assim, eu tenho uma ideia na minha mente, né? O dia que a gente conseguir parar de viver para fora, e o viver para fora é o ego comentando coisas, né, julgando e concluindo, né? Porque conforme a gente vai aprendendo, né, principalmente quando a gente aprendeu com os 4 compromissos, a gente já vai parando de julgar os outros, de concluir sobre muitas coisas com relação a pessoas, né, que a gente convive, né? Mas depois, né, que a gente começa devagar a nos separar do próximo, né, no sentido de que a gente não precisa, né, tem a ideia de consigo mesmo, né, que mesmo que você não pense mais na vida dos outros e coisas, tem pensamentos que têm ligações só com você, com a gente, né? E aí que é o processo esse de buscar a paz. Ele começa, daí ela começa realmente a ser mais real.
E penso que quanto mais paz quanto mais em paz, né, interna nós estivermos, menos a mente fala, né? E aí a ideia de que mais presente ou mais perto de Deus você se sente. É assim que eu poderia explicar essa ideia. Então hoje para mim, eu tento, por eu já ter conseguido alguns assim, né, momentos assim bem interessantes, eu falo, não, eu quero mais disso. E eu sei que o mais disso é não deixar a mente tagarelar, né? Porque, né, eu falo a mente porque entra o todo, né? Porque a mente tagarela, o coração sente, né? Aquela coisa. Então, é buscar aquela ideia de homeostase. Então, quanto mais, no caso aqui, usando agora o livro, né? O perdão vai fazendo parte do meu dia, mais a paz vai chegando. E aí tem dias em que ele é muito bom, né? E aí você pensa, eu quero mais disso no dia seguinte, ou continuar me sentindo assim, né? Porque a gente já conheceu a dor, né? E aqui a dor pode ser das diversas formas, porque a dor é dor, né? Pode, né? Não precisa, né? Então é essa ideia de a gente vai se sentindo mais consigo mesmo. Até por isso que a gente passa a não depender mais de ninguém para estar bem, né? E isso eu acho grandioso, né? Porque a gente vai estar bem aonde estiver, né? Antigamente a gente podia até num lugar muito bom, muito maravilhoso, e estar se sentindo ruim, ou seja, estar com essa sensação de dor, como a gente fala, né? Ou de separação. E hoje não, né? A gente pode estar num lugar qualquer e estar em paz. E isso é incrível, né? Eu, assim, acho que talvez seja o início de como você falou, do processo de iluminação, né? Quando eu falo, porque a iluminação ela é algo que ela vai acontecendo, né? Pelo menos dentro do meu conceito. Por favor, Kátia. Sara, eu quero te fazer uma pergunta. É normal quando, por exemplo, estamos aqui no estudo, né? Aí você, ou uma das nossas amigas, né? Nossas irmãs, estão falando alguma coisa e vem aquela emoção no coração, assim, sabe? Que a criatura que fica segurando as lágrimas. É normal isso? E o que é isso? Eu acho Eu, muito bom. não, o que é isso, eu não sei. Eu penso que é normal, né? É que nem agora eu li aqui, ó. Para mim foi assim, Deus é solitário sem os seus filhos e eles se sentem solitários sem ele. Para mim essa frase ela foi grandiosa dentro de mim. Eu não sei como foi com vocês, né? Então da mesma forma, né, às vezes todo mundo aqui fala algo e aquilo completa. É que nem lembra, assim, né? Agora volta. O Dr. Joe fala que ele chegou num estágio em que ele já era, entre aspas, mais ou menos famoso, mas aí ele só se sentia bem quando ele estava no público, conversando com as pessoas, aí ele estava se sentindo bem, legal. Quando chegava em casa, não estava bom. Ele falou: não, tem alguma coisa errada comigo, né? Aí que ele escreveu, né, o Quebrando o Hábito, né? Aí, se eu não me engano, eu não tenho plena certeza se é disso, ele demorou 2 anos para resolver essas lacunas, né? Que ele chama de lacunas no livro, né? Então ele ficou mais ou menos, ele continuou fazendo o trabalho dele, mas ele ficou afastado e foi fazer esse trabalho, né? Como de meditação, de conhecer a si mesmo. Aí eu penso que é isso que acontece. Às vezes aqui na nossa conversa alguém preenche uma lacuna. E aí a gente se sente mais completo, né? Seria nessa ideia. Agora, se alguém quiser complementar ou falar alguma coisa sobre a pergunta da Kátia, seria legal. Kátia, por favor. Alguém não quer falar antes? Alguém quer falar sobre isso que a Kátia perguntou?
Se sente isso que ela disse? Por favor, Fernanda. Depois a Oi. Leila. Fernanda, por favor. Eu sinto também, principalmente nessa aula de sexta-feira, é assim uma coisa, como a Kátia perguntou, por que disso? É uma sensação assim que eu estou crescendo, que eu estou melhorando, que as pessoas que estão aqui têm uma sintonia muito grande comigo. Eu sinto isso. E através disso eu sinto uma emoção também. E essa frase que você falou, Deus é solitário, né? Sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele, também me emocionou. É isso. Gratidão. Leila, por favor. Então, Sara, o que eu senti dentro da pergunta da Kátia é que ela sente a ressonância dela mesma, né? Quando alguém fala algo e que a gente sente, e as lágrimas brotam, e cada um tem, né, bem individual. Se sentir é o encontro daquilo que está dentro da gente mesmo. Então a Kátia sente, através do outro, o reflexo dela mesma. É assim que eu sinto. É perfeito, é aquela ideia do somos todos um, né? Aí a gente vai entendendo. Aí a gente entende que quando a gente passa a buscar essa ideia do amor ao próximo, a gente também está encontrando o seu próprio amor, né? E por isso que a gente deve buscar essa ação, né? Aí aqui usando a expressão do livro, que ele fala assim: a expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso, que é o perdão, né? Então é mais ou menos nessa ideia, né? Mais alguém quer fazer mais alguma colocação? Kátia? Bom, deixa a Nerilene, depois a Kátia, por favor, Nerilene. Aquela última frase, daí que eu falei que eu queria que você explicasse para ver A se eu expiação. entendi. Qual é essa aqui? A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso, é isso? Não é isso aí, não. Então, vou ler aqui, ó. Eles. Bom, é que assim, eu vou ler, ó. Depois dos filhos são solitários. Ele fala assim: Tá. eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. Daí a última frase: a expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Não só, eu vou um pouquinho mais para cima, tá? Só para assim, ó. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Daí ele fala assim: Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Acabou aí o parágrafo. Não, então fugiu. Então algum pensamento juntou com o outro, eu sei como aí concluiu. Não, tudo bem, valeu. Tá bom? Obrigada. Tem mais alguém que tinha levantado a mão? A Kátia, por favor. Então, Sara e grupo, quando foi lido aqui, né, Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Aí veio algo assim no meu coração, sabe? Aqui bem no meu chakra cardíaco mesmo, foi bem nessa região. Né? Veio algo assim que, sabe quando uma criança quer pedir licença para ir no banheiro, chorar atrás da porta do banheiro, porque ela não sabe explicar o que foi aquilo?
É como se tivesse entrado uma coisa assim, sabe? Sim. E você continuou lendo e aquilo veio, né? Vem crescendo assim. E não é uma dor, não tem nada a ver com dor, sabe? Mas eu pensei assim, se eu me ausentar da sala, eu não estarei sendo coerente comigo mesmo. Honesta comigo mesmo, né? Muito grata. E você pode falar alguma coisa a respeito disso? É Olha, comum isso aí? Quer eu, dizer, por que é isso aí, né? Por que é isso? ó, aí eu vou voltar então para cima. Ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, ele foi criado, daí está falando aqui do altar de Deus, perfeito, e é inteiramente digno de receber a perfeição, né? Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. É assim, eu penso que é a ideia de que aquilo que eu falei, né? A gente é um com Deus. O Deus, nós temos Deus aqui dentro, né? Então, ou seja, para que o Deus se manifeste, nós temos que reconhecê-los dentro de nós. Né? É mais ou menos nessa ideia que eu entendo, ou seja, nós somos completamente codependentes, né? Somos filhos dele, ele é o nosso pai, mas ao mesmo tempo somos um com ele, ou seja, todas essas ideias, elas acontecem de forma simultânea aqui dentro, né? E eu penso que é isso. E também, Kátia, eu penso que chorar é bom. Eu não tenho, assim, né? Eu não. Se é para chorar, assim, quando algo acontece e não é um chorar de desespero, né? Que nem a gente chorou muitas vezes por conta da nossa colega separação, e é um chorar que vem de dentro, é bom. Algo reconheceu algo. E você não precisa de explicação. É só isso. E aproveita, né? Deixa o choro aparecer. Né? Algo reconheceu algo. É nessa ideia que eu consigo entender, né? Então, às vezes, é aquilo de você ver algo e você tem essa sensação de paz, da presença de Deus, da presença do divino, né? E aquilo te dá uma certa alegria, vou botar alegria interior, né? E se vier lágrimas, que bom. É assim que eu penso, tá bom? Por favor, Fernanda. É assim, Sara. Eu acho que a Kátia sente isso, que é exatamente isso que você falou. Que eu sinto, esse livro, ele é muito bom. Ele nos mostra, assim, mais, fala muito em Deus, e ele é mais explicativo. Então, e a gente está fazendo um estudo muito bonito. Eu só tenho que agradecer a você, a vocês, porque ele está me ajudando muito. Ele é alguém aqui do grupo, alguma irmã aqui do grupo, dessas que nós estamos aqui, outro dia falou, numa dessas aulas, que esse livro é tudo. Que esse livro, eu não me lembro quem foi, se foi a Nerilene, se foi a Leila, ou a Sandra, a Márcia, era alguém que tinha o livro já. Então, e realmente, esse livro ele emociona. Hoje, esse parágrafo, né, que nós lemos, que termina com muito bonito, e terminou também o outro parágrafo, ele nos causa essa emoção. Ele nos leva muito, muito perto de Deus, perto do Pai. Então, eu acho que é isso, que essa emoção que a Cátia está sentindo, que eu sinto um pouco também. É É isso. bem por aí mesmo, Fernanda. Por favor, eu vou chamar a Adelina, tá, Kátia? E daí depois você fala. Por favor, Adelina. Boa tarde, companheiras de jornada espiritual aí. Esse livro é realmente interessante, né? E eu achei bonito quando ele falou que assim, que é simples, né? O caminho é simples. Eu acho que a gente está tão sobrecarregado de cobranças religiosas
dizendo que o amor e a misericórdia de Deus é inalcançável e que nós somos pecadores eternos, que quando vem algo assim suave dizendo que o caminho está feito, o caminho está pronto, o altar está sendo montado, e que todos nós, vendo nós como crianças, e que Deus sem nós é solitário. Eu nunca escutei isso. Deus sem nós é solitário, e nós sem Ele somos solitários também. Aí eu fiquei pensando assim, é por isso que dá esse vazio, né? Que a gente não sabe de onde vem esse vazio. Esse vazio é isso, né? É porque estamos separados do Criador. E que bom, porque assim, eu me sinto de verdade sem nenhuma importância para Deus, sabe? Ou até aqui eu me senti assim, sem uma pessoa, um ser, né? Sem nenhuma importância para Deus. E totalmente dependente da misericórdia dele, como se tivesse que me arrastar, tivesse que me humilhar, tivesse que 24 horas pedir, chorar, implorar, e talvez, né, na misericórdia dele. Então, o estudo desse livro, ele está mudando, né, essa visão, e quando dá essa esperança, que esse livro nos dá a esperança dessa conexão. Pelo menos eu só, por enquanto, estou na esperança, ainda não me sinto apta a essa conexão, embora essa conexão até já existe, mas eu me sinto tão pequena, né, e indigna, né, não sei de onde eu tirei isso, mas de alguma coisa do meu passado deve ser. Então, quando esse livro dá essa oportunidade, essa esperança de ter essa conexão, né, e saber que eu sou importante para esse Criador, dá essa emoção no coração que a Kátia talvez tenha assim, né? Que olha que bênção, né? Tudo isso. Então, foi essa impressão que eu tive, foi essa a resposta assim, que eu tive, né, para o que a gente leu aqui. Muito legal. É aquilo que eu comento. Esse livro ele veio destruir as crenças. Então a gente tem uma crença de quem é Deus. E agora algumas estão indo pelo ralo, né? E aí de vez em quando a gente, como a gente se abre, né? O ego dá uma, né? Ou o espírito aparece um pouco mais e aí a gente sente o impacto. Eu acho que é mais ou menos nessa ideia, né? De que a gente vai se percebendo como ser, né? Por favor, Kátia. Na aula passada, né, você falou a respeito de que a gente pode estudar sozinho, né, esse livro, e esse é o pensamento que veio para mim agora, enquanto você estava quase concluindo sua fala, né. Eu quero ser muito grata, assim, ao grupo, ao nosso grupo, né, todos participando, né, porque quando você começou a ler de novo, Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Eu me vi aqui com 7 anos. Eu lembro até o vestido que eu estava. Só que eu estava lendo, estava olhando para cá. Mas é como se eu visse aqui. E foi crescendo, crescendo. Daí, aqui, você continuou lendo, né? Falando a respeito. E seus filhos são solitários sem ele. Quanto mais você falava, a sensação, porque eu não olhei para cá mesmo, é que essa criança, ela se sentiu limpa e ela entrou em mim. É como se isso, por isso eu só posso explicar dessa maneira, né? E daí você foi lá no número 13 e leu: a expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. É?
né? Está dizendo que é assim que é. Ele está dizendo para nós, não tenham medo. Isso, é isso que eu senti, sabe? Eu me senti limpa. Eu já entreguei o plano para vocês só têm que fazer. É como uma criança mesmo, sabe? Assim, foi bem... É um sentimento de uma criança mesmo. Não é da Kátia adulta. Não é. Eu quis compartilhar assim com o grupo, né? Porque nós estudamos juntos e também porque somos fragmentos de uma única consciência, então o grupo todo está vibrando nisso e fez isso acontecer para mim. Muito grata mesmo, né? Muito grata. Aproveita, agradece. Muito grata, Sara. Por favor, Adelina. Microfone. Eu acho que eu tá esqueci bom. de abaixar a mão, gente. Desculpa. Bom, gente, então já deu o horário. Se alguém quiser fazer um complemento final, senão a gente vai encerrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Que eu acho que hoje foi muitas emoções. Nerilene, por favor. Não, só quero agradecer, que a aula foi maravilhosa. É muito aprendizado. Tá joia. Depois eu falo com a Sara. Tá. Deixa eu passar só uma sensação que eu tenho lendo esse livro, estudando esse livro. A sensação que eu tenho, Sara, é que todos nós, querendo ou não, todos terão a ascensão, entendeu? Todos nós voltaremos à casa do Pai. Essa é a sensação. Querendo ou não, mais rápido, mais devagar, mas é o caminho de todos, todos. Essa é a sensação que eu tenho com esse livro. Aí, daí vem a esperança, que acho que foi a Adelina ou a Leila, não sei quem falou, a esperança. Aí dá essa coisa, esse bate no coração, né, Kátia? Né? Essa coisa gostosa. É isso aí, gente. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Amo estar aqui. Gratidão. Amo. Gratidão. Eu que agradeço também. Eu estou aproveitando. Eu acho que hoje foi, que nem fala, um coraçonaço em todo mundo, assim, né? Foi. Que bom. Maravilhoso. Muita gratidão, muita gratidão. Eu que agradeço, né? Daí. Muita emoção, muita gratidão. Amo vocês. Eu também. Gratidão. Então, até mais, gente. Tchau. Um grande abraço para todos. Tchau.